Alô, boa tarde, domingo feliz para todos vocês que estão do outro lado assistir o vosso grande amigo Vavá. Segundo domingo do ano, o Vavá deseja-vos um ano próspero, um ano da vitória, um ano de amor, harmonia, um ano de paz. Que este ano seja um ano diferente do ano 2018 e que o Deus o Pai abençoe todos vocês e que o Deus Pai dá-vos e realize os vossos sonhos. É verdade, aqui o vosso amigo, o Vavá, como tiver dito, veio mais uma vez aqui falar convosco, mas hoje as coisas vão ser diferentes. Hoje o Vavá vai poder falar de si próprio. Na vida espiritual, como cristão, vou falar como que eu me tornei novo apostólico. É uma grande maravilha. Eu digo que na altura que vivia em Angola, tanto que eu trabalhava muito na obra de Deus, mas não sabia a graça que o Senhor tiver me dado. Mas atendendo o crescimento espiritual, atendendo ter aquela crença, ser um cristão praticante, eu vinha-me inspirar que na verdade, afinal de contas, o Deus tinha me dado graça, o Deus tinha me escolhido, o Deus tinha indicado que tinha que ser eu, na altura, a fazer aquilo que eu tinha feito nos missionários novos apostólicos. Meus amigos e telespectadores, olha, eu digo uma coisa, que na vida cada um vai, na verdade, ter uma coisa que vai servir como um grande significativo na sua vida. Eu fui escolhido nesta altura, na altura eu tinha 14 a 15 anos, na verdade era muito miúdo, é uma idade de puberdade, é uma idade de muita turbulência. Então o Deus, mesmo sabendo que fui miúdo, mas o Deus escolheu-me no meio de muitos amigos que estávamos com ele naquela altura juntos, escolheu-me a mim para que eu possa ser significativo no meio de todos e também no meio dos seus mensageiros. A graça do Senhor reina em todas as maneiras. Nesse tempo, eu não era um religioso, não era religioso. Eu não praticava. Mas eu reconhecia que o Deus existia. Naquele momento em que nós estávamos a brincar à volta do meu município, na vila, quem conhece o Quimbela, que vai ter a oportunidade de assistir aqui a Quimbeleza, então saiba que o bairro Quimbela, nós estávamos à volta do bairro Quimbela a brincarmos junto, os meus amigos, na altura, é quando nós deparamos um carro, um Toyota, que estava a vir, saiu praticamente ao subir no bairro Quimbela, nós fomos a correr ao encontro do carro. Apesar que fosse os padres, missionários padres, porque na altura eram os padres que, na verdade, iam com carros, Toyotas, praticamente no nosso município. E o nome Novo Apostólico é semelhante com o nome Católica. Então naquilo nós, padres, então fomos ao encontro do carro, começamos a correr atrás do carro. E na graça elas param praticamente aí a meados do bar Quimbela. Nós também fomos comer, mas vimos o nome, já era outro, Igreja Nova Apostólica. Mas o que? Isso não é católica, não sei o que gritamos que não era católica. Então eles também saíram com seus fatos preto e branco. Nós ficamos assustados, preto e branco.
Então tivemos aquela ideia, preto e branco são pessoas, só vestem-se quando as pessoas vão por inteiro levar já o ente querido à sua última morada. Então assustamos, disseram, não, venha. Fomos. Mas não, nós somos da Igreja Nova Apostólica, é uma igreja que aqui ainda não tem, então começaram a me explicar esse nome, não sei o quê. Naquilo, aquela coragem toda, eles também não sabiam onde iam alojar. Então eu com outros amigos subimos no carro. Subimos naquela carro e começamos a andar à toa. O bem dizer. Depois no fim é que eles praticamente perguntaram se eles podiam dirigir a um coordenador do bairro, um soba do bairro. Nós andamos e pronto. Dirigimos eles a uns mais velhos, que na verdade eram responsáveis dos bairros. Mas o mais engraçado é que esses mais velhos rejeitaram eles. Talvez não podem saber porque que os mais velhos rejeitaram. Os mais velhos tinham rejeitado eles porque na altura o nosso município estava ameaçado. Sabem que a guerra se fluiu entre o MPLA e a UNITA. Então a UNITA jogava um grande papel praticamente aí. E a UNITA tinha muitas formas como pudesse entrar no município. Ela utilizava muitos meios para poder entrar no município. Então, como a igreja era desconhecido, é nova, ninguém sabia desses elementos, nós não tínhamos conhecimento que existia a Igreja Nova Apostólica. Então, esses sobres coordenadores negaram, suspeitaram que fossem espiões, elementos praticamente do movimento da UNITA. Então, negaram. Andamos aquela noite, depois está era já noite, andamos aquela noite de baixo para cima, não foram aceitados. Olha a história, não foram aceitados, ninguém aceitou praticamente albergar esses missionários. Naquela coisa de andarmos também como miúdo, então por isso Deus utiliza a inocência, por isso dizer que a criança, quem tiver o coração da criança, esse albergará o reino de Deus. Porque a criança é inocente. Aquele medo, perigo que na verdade os mais velhos tinham, aquele perigo não me atingiu a mim. Os mais velhos temiam praticamente do comissário do bairro, os comandantes, de poder receber pessoas inocentes, eram suspeitos, podemos dizer. Receber esses elementos, alojar-se nas casas deles. Mas a inocência infantil é o vavá. A inocência infantil, depois de andarmos muito, era já 21 horas, não tinha lugar para eles ficarem. E quando veio a ideia, eu perguntei se eles pudessem me acompanhar e irmos para ela poder alojar na minha casa, já que ninguém queria aceitar eles. No meio de nossos amigos também gritaram. E, não sei que vai ter problemas. Se eles são do União, vão ter problemas, vocês vão te meter na cadeia. Mas eu fui teimoso. Mesmo assim, eles também não aceitaram. Eles olharam um miúdo desse, vai nos levar na casa deles. Eles não consideraram, né? Não levaram em consideração, viram, esse miúdo vai nos levar a como? Ficamos assim. Mas também eu não lhes abandonei. Éramos muitos amigos aí e ficamos praticamente, se não me engano, 2 ou 3. Mas entre esses 3 miúdos, só eu é que apostei levar eles na minha casa. Outros tinham medo, como os mais velhos tinham medo, ou talvez eram espiões da UNITA, e que eles iam ter problema com o Estado, negaram. Mas o mais engraçado, eu estava sempre a insistir. Aquela insistência agora dou conta que não fui eu que estava a insistir. Mas sim o Espírito de Deus tinha pousado a mim para que eu tivesse aquela força, coragem
mesmo com medo, mesmo com problemas na altura no município, com suspeito, e eu aceitar levar eles à minha casa. O meu pai estava em Luanda, a minha mãe estava em Luanda, só estávamos com outras mamães lá. Como o meu pai era comerciante, ele andava a fazer o seu comércio e na altura se encontrava em Luanda, o meu pai. Só éramos nós, filhos, e as nossas outras mamães. Posso saudar a minha mãe, Mama Kumbo, a minha mãe, Mama Nzola, a minha mãe, Mama Land. Esses é que na altura viviam comigo. Na medida que esses missionários chegaram ao ponto, ao fim, já era tarde, não tinham lugar para ficar, então veio o pensamento de um deles. Então não vamos lá ver onde ele quer nos levar. Mas eles com medo. Depois o município não tinha iluminação, naquela escuridão, chegamos à frente da nossa casa e eu disse, vamos parar aqui. Ao parar, eles viram uma casa grande, com estética de 2 lojas e residência no meio. E onde? Eu disse, é aqui. De onde é a vossa casa? Eu disse, essa é a nossa casa. Eles ficaram assustados. Mas também estavam a descer com medo, com suspeito. Eu, como miúdo, muito corajoso, muito atrevido, estava a lhes dirigir, corremos e pronto. Eles estão à vontade, entrem. Assim que entrem dentro da casa, viram a casa, disseram, uau! Mas como é possível? Mas está onde o teu pai? Eles dirigiram esta pergunta. Eu disse, não, meu pai não está aqui, o meu pai está em Luanda, o meu pai é comerciante, estou com as mamãs aqui. E depois comecei-lhes a apresentar as minhas mães. Mas outros meus irmãos, que na altura miúdos mesmo. Mas os outros amigos tinham medo, para vocês amanhã, você amanhã vai ir preso, amanhã vão te prender, sabe? Essas pessoas assim que negaram, os coordenadores negaram, você recebeu, você vai ter problema. Mas a inocência estava a jogar um papel muito importante. Porque na altura eu tinha que me sentir inocente. A inocência, como miúdo, eu não estava a ligar, tipo que estavam a me falar para mim, não estava a fazer efeito. Não estava a fazer efeito, porque a inocência aí estava a jogar um papel grande. E praticamente o Deus, na altura, ele utilizou um miúdo para que a sua inocência pudesse, na verdade, albergar esses missionários. E daí, esses missionários ficaram na minha casa. As minhas mães fizeram algo para comer, ficaram sacudidos, e a palavra do Senhor iniciou naquela noite a me dirigir, a me evangelizar, a falar sobre a Igreja Nova Apostólica. Eu também, com a inocência, prestei atenção de ouvir. Eu também comecei a dizer como eles vieram com carro, sabe, no município não tem carro, e eu recebi missionários com carro. Eu disse, dia seguinte eu estava a pensar mesmo, dia seguinte vou andar de carro todo dia no município, vão me sentir. Esta era só a minha ambição. No município, dia seguinte vão me sentir que eu estou a andar de carro. Ficamos toda a noite a me evangelizar, a evangelizar todos nós. Então, quer dizer aqui, fomos os primeiros novo apostólico no município de Quimbela, eu e a minha família, na altura.
E depois, dia seguinte, eu tinha que ir na escola. Me lembro, na altura estudava sexta classe. Eu vou à escola. No dia seguinte, todo mundo, todo o município percebeu-se que eu recebi missionário, recebi uma igreja nova no município. E também recebi ameaças, intimidações que eu ia ser preso porque eu recebi pessoas estranhas no município, enquanto o município suspeitava esses missionários e eu alberguei esses missionários dentro da minha casa. Mas a inocência minha, como criança, estava a jogar um papel. Eu não temia, porque não sabia a gravidade da coisa que eu tivera feito. Quer dizer que o Deus, o Pai, na altura ele achou como as coisas estavam a funcionar assim. Como esses missionários estavam a ser renegados, então tinha que utilizar um miúdo. Porque o miúdo é inocente deste medo. O miúdo é inocente dessa intimidade. O Deus utilizou eu na altura. Porque na altura, enquanto nós recebemos a esses missionários a vir, junto dos meus amigos, é claro, é aí que o Deus tinha me escolhido. A minha coragem, aquele atrevimento todo, o Deus já tinha me escolhido que não, esse atrevido aqui é que vai ser praticamente o escolhido. Eu fui à escola. Quando vou à escola, escuto todos. E praticamente a nossa escola da missão, segundo nível, era praticamente na rua. Porque pessoas que vêm da vila, assim que estão a descer, passam a nossa casa e depois é que vão à escola da missão católica. E todos deparavam um carro parado lá. Todos tiveram conhecimento que não recebeu o missionário, recebeu a igreja. Depois das aulas, chegou a hora, eu a voltar à minha casa, mas vinha com todo mundo. Todos os colegas da escola me seguiam a dizer que não, o Vavá já tem igreja. A igreja nova apostólica era chamada Igreja do Vavá. Que posso dizer o meu nome, igreja, que é a Igreja do Noré. Noré já tem igreja, Noré, Igreja do Noré, Igreja do Noré. E a primeira comunidade foi fundada dentro da nossa casa. A primeira comunidade do município de Quimbelo. A primeira comunidade, o primeiro membro novo apostólica foi o Noré, que é o Vavá. O primeiro membro novo apostólico no Quimbelo fui eu. Depois de mim, a minha família. As minhas mamães, os meus irmãos. E depois, os terceiros é que foram os meus amigos. Os quartos é que foram os meus colegas da escola. Os quintos é que vieram praticamente pessoas que fazem parte, vizinhos. Naquela mesmo domingo, fez a missa. A primeira missa foi realizada aí, na sala da nossa casa. Éramos a família e colegas da escola. Naquele dia, o município, todos que vinham do bairro, tinham que ir ver a igreja do Noré. Tinham que ir ver a igreja do Vavá. E todos que apareciam, mais velhos, jovens, aceitaram em massa a Igreja Nova Apostólica. Porque é uma igreja que foi recebida num miúdo, e esse miúdo é um filho de um comerciante famoso. Eu recebi a Igreja Nova Apostólica no município de Quimbelo. Foi uma graça. É Deus que tiver me escolhido, que tinha que ser eu. Como miúdo,
E para que não tivesse medo, então a minha inocência jogou um papel. A partir daí eu recebi bênção do Senhor. O Deus reconhece o bem que eu tiver feito naquele momento. Foi um momento perigoso. E depois, miúdo, e o meu pai não estava no município, mas eu cheguei a albergar este missionário, aceitei a mesma igreja, me tornei novo apostólico neste tal dia. Não ficou por aí. Depois de abrirmos a primeira comunidade, que é na nossa casa, onde depois deles irem, eu fiquei aí. Depois é que vieram os mais velhos, os já são falecidos. Então, a partir daí, começamos a fazer o serviço divino sem ministério. No mesmo dia, fomos abrir a comunidade no Quilões, a comunidade no Cocane, a comunidade no... olha os bairros. Comunidade no Quimbela, bairro. Fomos abrir a comunidade no... como se chama esses bairros? Os bairros ao redor do município. Trabalhamos até a noite. E a partir daí, a igreja só se chamava Igreja do Noré. Igreja do Noré. Se na verdade eu salvei missionário novo apóstolo, recebi a palavra, recebi missionário de Deus na altura. Mas o porquê que o Deus não vai poder também me recompensar do bem que eu tiver feito naquela altura? Como uma altura perigosa. Foi uma altura em que, na verdade, a guerra civil ameaçava. E eu corri aquele risco. Mas porque o Deus esteve comigo espiritualmente, o Deus habitou a mim, me deu aquela força e coragem. Supostamente, se eu negasse, é claro, eles iam dormir no carro. Eu não sei a atividade deles ia ser realizada da maneira forma como foi realizada enquanto eu tiver recebido. Então, as primeiras almas evangelizadas no município de Quimbel foi eu. E hoje em dia a Igreja Nova Apostólica é uma das igrejas mais crescidas no município de Quimbel. Hoje em dia, o ancião de distrito naquele município é o irmão do meu pai, que é um tio. Que eu próprio é que fui lhe evangelizar, ele era de protestante. Eu recorria 30 km, 40 km de distância, mas andar a pé, ir abrir a comunidade. Eu é que fui abrir a comunidade do Quixaba. É aí onde o meu tio, que é irmão do meu pai, pai Gabriel, nosso ancião de distrito, onde estás, vivia. Mas na altura também ele era responsável na igreja protestante. Eram os pilares daquele bairro. Evangelizei ele, lhe fiz tornar um novo apostólico, abri a comunidade embaixo de uma árvore. Mas com os meus 14 ou 15 anos, atenção, com os meus 14 ou 15 anos, muito miúdo, eu a pregar como se fosse já tinha a doutrina nova apostólica. Eu a pregar as pessoas que já eram antigos na palavra de Deus. Já sabe, a igreja protestante, a igreja antiga, são as duas igrejas, católica e protestante, que dominavam na altura. Quimbão,
Essas 3 igrejas é que dominavam na altura no município do Quimbelo. Mas quando eu estava a pregar a palavra de Deus embaixo de árvore, eu estava a pregar às pessoas que eram crescidas na palavra de Deus. Mas eles sentiram que estava em mim. E disseram, sim, sim. Abri a primeira comunidade, eu sozinho no Quiçaba. Quiçaba tem uma distância de 30 quilômetros. Você sai 6 ou 7 horas, só chega lá 18 horas. Mas eu percorri essa distância só de ir abrir esta comunidade Novo Apostólico. E depois de evangelizar este meu pai menor, e quando acabei de abrir aquela comunidade, impulsei o meu pai menor para ele ser praticamente dirigente daquela comunidade. Primeira comunidade feita no Quiçaba. O meu pai tornou-se novo apostólico, evangelizado por o seu filho, e ele ficou aí, lhe impulsei para ser o dirigente daquela comunidade. E ficou aí a dirigir a comunidade. Depois eu tornei-me no município e começamos a abrir outras comunidades. Sem ministério, mas com a idade de 14 ou 15 anos. A inocência estava a jogar grande papel. Mas o Deus estava em mim. O Deus utilizou o meu corpo, a minha pessoa, para fazer o seu trabalho. O Deus tinha utilizado a minha inocência de miúdo, pousou em mim para que ela pudesse fazer o trabalho dele. E hoje em dia, graças a esta figura que está aqui, a Igreja Nova Apostólica, todo Quimbeleze, que se chama Quimbeleze, mesmo entrou na Igreja Nova Apostólica depois de mim, mas ela sabe a história que essa igreja foi recebida num filho do velho Maniema chamado Noré. A igreja do Noré chamavam-se assim. Um miúdo que não tinha medo na altura, enquanto os mais velhos fugiam, negaram de receber esses missionários, mas este Noré acabou de receber esse missionário. Para terminar, eu vou ler uma página bíblica aqui nos 2 Coríntios, capítulo 3, verso 17. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então é esse Espírito que o Deus entrou em mim para que eu pudesse ter essa coragem. O Deus é grande, o Deus é misericórdia. Da mesma forma aqui, no 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, diz também: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo fez novo. Por que eu esses 2 capítulos digo? Porque se o Espírito Santo não estivesse em mim, eu não teria aquela coragem. Eu não poderia ter aquela coragem, na verdade, de receber esses missionários. Então eu tenho uma bênção e o Deus tem que me abençoar, o Deus também tem que me atender, tem que reconhecer que na altura em que eu era miúdo, num tempo perigoso, eu aceitei correr esse risco de receber os seus missionários para que eles pudessem fazer o seu trabalho. Então Deus anda comigo, o Deus habita em mim, o Deus reconhece, o Deus me recompensa, por isso eu sou protegido pelo Deus. Muito bem, obrigado. Só era isso que eu gostaria de falar um pouco sobre mim, como que eu me tornei nova apostólica. E essa igreja é a igreja sagrada, é a igreja de Deus. Por isso, veja que o Noré, o Osvaldo, o Vavá, é novo apostólico desde meus 14 a 15 anos.
Muito obrigado, só era isso que eu praticamente gostaria de compartilhar convosco. Deus os abençoe, Deus esteja convosco. Que o Deus dê-vos tudo de bom na vossa vida. Temos que estar a saber a nossa história, temos que saber o que você tiver feito bem, mais tarde serás recompensado. Amém. Então dou os meus cumprimentos à minha família, à minha mãe, à minha irmã Luísa, o Kipa, o Mateus, o Tunga, o Messo, e meu amigo Américo Macanda, o Santinho aqui em Dodrete e o Antônio. Então Deus que os abençoe e todos aqueles meus funcionários, que o Deus os abençoe onde estiverem. Deus esteja convosco. Então nos encontramos nas próximas oportunidades. Vamos também, na verdade, abordar o tema mais importante. O mais importante foi aquilo que, na verdade, eu gostaria de testemunhar. Deus os abençoe todos vocês que têm oportunidade, então desperta. Que muita coisa que nós fizemos, digo, isso nos faz recompensar. Eu recebi o dom de Deus. O Deus tinha me escolhido, o Deus tinha me abençoado, o Deus é que me fez com que, na verdade, eu hoje continuar a ser o vavá que sou. Até quando recebi o meu ministério subdiácono pelo falecido apóstolo Sábio, quando recebi o meu ministério sacerdotal, então quer dizer que eu continuo a ser aquela jovem, aquele homem bem abençoado, o homem escolhido no meio de muita gente, na idade de 14 a 15 anos, se não me engano. Então, sou muito abençoado e o Deus, na verdade, ele também não pode ser ingrato, ele tem que estar perto a mim, me acompanhar a minha evolução, me proteger do mal. E quando você está a me odiar, tens que saber que o Deus habita em mim. Não é à toa. O Deus é grande. Se eu tiver feito isso por Deus, não cobro, mas sim porque ela sabe o que ela possa fazer por mim. Ele sabe o que eu significo por ele e eu sei o que o Deus significa por mim. O Deus é grande. Então, foi isso que na verdade eu gostaria de compartilhar convosco. E para saber mais um pouco o porquê que este vavá tornou-se novo apostólico. Não é uma história de pé para a mão. Hoje em dia, quase a minha família são novo apostólico. Muitas pessoas são novo apostólico, são anciões, distritos, evangelistas, sacerdotes. É graças a este vavá. Então, se eu levar esses missionários, por que o Deus não vai me recompensar? Por que o Deus não vai considerar a este rapaz, na altura como miúdo, fez um grande trabalho e o Deus nesse preciso momento ele vai me abandonar? Não, o Deus não é Deus de ingratidão. O Deus sabe o quanto ele tiver me escolhido. Então, também sabe o quanto ele tem me protegido dos meus adversários, dos meus inimigos. Eu digo sempre, vocês continuam sempre, a vossa existência é a minha vitória cada vez mais. Então, eu tenho uma história rica. Essa para mim considero uma história rica mesmo. Então Deus abençoe. O vovô é muito abençoado. Deus abençoa. Tchau. Então onde vocês estiverem, que Deus tenha vocês como seus filhos.